Bom, boa noite, pessoal. Então, nós vamos começar aqui essa nossa quinta aula, e hoje, não é nem é quinta, não, está errado aqui, viu? É a sétima aula, né? Sétima aula. E hoje nós vamos falar sobre o Tesouro Direto, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da criação do Tesouro Direto. Nós vamos falar de como ele é criado, para a gente entender um pouco das taxas dele e dos títulos que são oferecidos pelo Tesouro Direto que a gente pode investir lá, tá bom? Isso é bacana depois a gente poder tomar as decisões, né? Se que vai investir, ou investir, por exemplo, a reserva de emergência no Tesouro Selic, ou um CDB de liquidez diária. Aí, com as meninas, depois eu tenho que ver com vocês duas, para falar das outras aulas, por conta desses cálculos, né? Desses cálculos, entender o que é cada título. E, por exemplo, nós falamos dos títulos CDB, essas coisas todas, de todos aqueles, só o LCI e o LCA é que não tem imposto de renda, tá bom? Então, é só para a gente ter essas informações, porque isso também, quando a gente vai decidir em que investimento nós vamos colocar, nós temos que ter isso em mente, tá bom? Então, conhecendo um pouco da renda fixa, agora falando do Tesouro Direto, que são títulos públicos, são títulos que o governo coloca para poder arrecadar dinheiro, para poder fazer aí os investimentos que ele tem que fazer, né? Então, são chamados títulos de dívida pública, e o governo vai arrecadar dinheiro para poder aplicar na infraestrutura, tá bom? Então, ele sempre vai buscar uma forma de trazer esse recurso aí, ele vai pagar nos pagar por isso aí. E assim, gente, muita gente, praticamente todo mundo que está nesse mercado financeiro, praticamente eu acho que todo mundo que está no mercado financeiro investe no Tesouro. E é bom a gente entender isso, porque é isso que vai trazer aí as mudanças da taxa, para a gente entender o que é lá, que eu vou falar de vocês da marcação ao mercado, tá bom? Então, assim, ó, as formas de rentabilidade, eu vou aqui repassar a questão da rentabilidade para a gente ter, né? Já falamos isso quando começamos a falar dos títulos privados, que são CDB, RDB, aqueles títulos que são de bancos, né? São bancos, instituições financeiras e não do governo. Mas, enfim, o princípio é o mesmo, que é essa questão das formas como eles nos rentabilizam, como eles nos prometem os prêmios, o que nós ganhamos, o que nós recebemos enquanto as taxas que eles nos oferecem para os investimentos. Então, assim, o pré-fixado, primeiro que renda fixa é o fato de você contratar um produto, um ativo, e já saber o quanto ele vai te pagar no final, tá certo? Como nós vimos no CDB, alguns, né, no CDB, RDB, LCI, CRI, CRA, aquelas coisas lá, nós vimos que geralmente é no vencimento, tá bom? Um ou outro tem liquidez diária, de forma geral, os CDBs têm uma data de vencimento, então você só pega no final. Então, por isso que está aqui, ó, pré-fixado 9% ao ano, é sempre ao ano, tá bom? Por isso que isso aqui é bacana, esses entendimentos. Lembra que eu falei, quando a gente tem o conhecimento, a gente não cai mais nessas promessas, nessas coisas, né, mirabolantes de falar, você vai ganhar 10%, 30% ao mês. Gente, aqui é o ano, né? Então, estão pagando ao ano. Ninguém vai... Se as instituições financeiras legalizadas estão pagando isso, imagina se vai ser possível. Então, já abre nossa cabeça aí. 9% ao ano. Então, ele é prefixado por quê? Porque você sabe que quando você contratou aquele produto, ele vai te pagar 9% ao ano. Se ele está datado para vencer daqui a 3 anos, durante esses 3 anos, você vai receber 9% ao ano. Se, de repente, vamos supor, a taxa, a economia mudar e a taxa, em relação a isso que você contratou, né, pagou, emprestou dinheiro, tiver 9%, essa taxa subir, você não vai perder dinheiro, você vai ficar abaixo daquilo que foi o Adilson aí. Né? Você vai ficar abaixo... Opa, Adilson, entrou? Deu certo aí? Só para a gente confirmar que a gente já continua. Mas, enfim, se a taxa, vamos supor,
por conta das mudanças econômicas, tudo, que sempre há essa mudança, não tem jeito, né? Rumor, demanda, oferta, essas coisas sempre vai existir, não tem jeito, tá bom? Mas entende o seguinte, foi, né, Edilson? Tá aí. Beleza. Estou só revendo aqui a questão das formas de rentabilidade, para a gente dar continuidade no Tesouro, tá bom? Então, chegou bem no comecinho ainda, isso aqui você já viu também. Então, assim, pode ser que, de repente, daqui um ano, essa taxa seria de 12%. Você não vai perder. Lembre o seguinte, nós nunca vamos perder. Por quê? Porque o nosso dinheiro foi aplicado e ele sempre vai render esse valor. Então, você não está perdendo, né? O máximo que a gente possa verificar aqui é como é uma taxa pré-fixada, ele não tem uma relação com a inflação. Então, aí você, né, depois aí vocês já pegaram uma ideia do que é a inflação, essas coisas todas, vocês conseguem ter uma ideia se essa rentabilidade nesses 3 anos, com uma projeção de inflação, aí tem vários sites que aí eu posso fazer para vocês aqui, onde vocês podem pegar essas informações para ter uma projeção da inflação e tomar a decisão de pegar esse produto nesses 9%. Então, perder a gente não perde em termos de você não colocar o dinheiro nele, mas ele é uma taxa que vai ser pré-fixada nos 3 anos, tá bem? Bom, deixa eu só mudar aqui porque ele voltou. Bom, aí nós temos o pós-fixado. O que é o pós-fixado? Ele sempre está atrelado a um indicador ou a um índice, né? A alguma coisa que ele vai usar como referência e vai acompanhar esse índice. Então, por exemplo, o IPCA é a inflação, é o índice de preço ao consumidor amplo. Então, ele vai acompanhar. Então, se o IPCA subir, ele sobe, se o IPCA baixar, ele baixa. Então, ele vai acompanhar. Então, por isso que é pós-fixado, você não consegue saber. Você pode ter uma estimativa, mas se ela vai subir tantos percentuais ou menos percentuais, isso é o dia a dia, isso é o que vai acontecer. Então, a gente é pós-fixado por isso. Você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que ele vai estar variando. O CDI também, porque o CDI ele é lá o nosso primo, né, da taxa Selic, ele está 0,10% abaixo da Selic, então ele também vai acompanhar. Se a Selic subir, ele sobe, se descer, ele desce, e assim sucessivamente. O IGPM, né, você pode encontrar produtos, como eu já falei, que sejam atrelados ao IGPM, mas é mais difícil, tá bom? Então, mas é a mesma coisa. O IGPM também é um índice que, como, né, pela Getúlio Vargas, né, e ele vai também variar de acordo com o processo. Então, assim, pré-fixado está determinado uma taxa fixa, é aquilo que nos 3 anos, no pós-fixado, nos 3 anos, ele vai variar de acordo com os índices. O híbrido, o que é o híbrido? Você pode ter o IPCA, né, mais alguma taxa fixa. Então, você vai ter lá o IPCA, que ele é variável, ele vai acompanhar a inflação, mais uma taxa de 4%, por exemplo, ao ano, como eu disse aqui. Então, você vai ter o bacana disso aqui é que você tem 4% garantido, mais a correção da inflação. Então, o seu dinheiro não vai perder na inflação, né? Então, às vezes, ele é menor do que os 9% ali do pré-fixado, mas o pré-fixado não está atribuído à inflação. Por exemplo, 9% com a inflação dos últimos 12 meses de 10%, você perdeu 1% ali, tá certo? Então, você teve, né, perdeu, assim, não teve a correção da inflação. Você teve uma rentabilidade, mas não teve a correção da inflação. Isso também tem a questão do IR, que eu até mandei a tabelinha para vocês do IR e do IOF para vocês aí. Beleza até aí, gente? Isso aqui são as formas que a gente vai ver. Pré-fixado, pós-fixado e o híbrido, que pode acontecer de você encontrar um CDI mais alguma porcentagem também, tá certo? Então, essas são as formas de rentabilidade. E é isso que a gente encontra lá no Tesouro Direto, tá bom? Aqui, gente, esse aqui, ó, o que eu estou trazendo para vocês aqui é um print antigo, tá bom? Então, vocês vão ver coisas aqui de algum tempo, mas é mais para vocês entenderem o que existe. Nós vamos para o site hoje para ver como está hoje, tá bom? Então, como eu falei para vocês, o pré-fixado está aí, ó. São títulos, são aqueles que têm a taxa de juros fixa, ou seja, você conhece no momento do investimento e o investimento ideal para quem quer saber exatamente o valor que receberá ao final da aplicação. Então, você tem uma ideia aí de quando você vai receber, você consegue fazer uns cálculos, nós vamos ver o simulador hoje. O Selic
é um título, né, do Tesouro Selic, são pós-fixados, como eu falei, porque a Selic, ela está atribuída à taxa Selic, então ele também vai variar. Então, ela é a taxa básica de juros da economia e é um investimento ideal para quem quer começar a investir no Tesouro Direto. Eu quero ter um dinheiro rendendo mais do que a poupança, mas eu quero poder ter liquidez. Tesouro Selic está aqui, por isso que a nossa reserva de emergência geralmente fica aqui, tá bom? Ou em alguns fundos DI e tal. Também tem liquidez, tá? Bom, Tesouro IPCA, como eu falei, né, o IPCA é atrelado à inflação, ele é medido pela variação do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor, como eu já expliquei. Esses títulos oferecem, né, um rendimento igual à variação da inflação, mais uma taxa de juros, tá certo? Geralmente, o IPCA a gente usa para longo prazo. Eu vou usar, pôr meu dinheiro para aposentadoria aí, tá bom? É um dinheiro mais seguro, né, assim, né, uma pessoa mais conservadora, de repente, mas para longo prazo, vocês vão ver isso lá depois no próprio Tesouro. Bom, vamos lá. Como nós encontramos isso aqui lá no site do Tesouro Direto? Nós vamos encontrar o Tesouro Selic, tá certo? Então, nós vamos falar sobre essas outras coisinhas aqui lá, mas, enfim, é só para trazer aqui umas referências para vocês. Pós-fixado, por quê? Porque é o Tesouro Selic, porque é o IPCA, e porque aqui é o IPCA mais com juros semestrais. Bom, vamos ver lá. Qual a diferença do IPCA mais para o IPCA mais com juros semestrais? O IPCA mais, você está aqui, ó, 2045. Você aplicou o dinheiro, tá certo? E você vai receber em 2045 o IPCA. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma ferramenta aqui, ó. Você vai pegar o IPCA mais 3,73%. Como eu falei, isso aqui é um print antigo, tá bom? Mas você teria aí, você receberia lá no final, nessa data aqui, ó, que está passando aqui, ó, vencimento dia 15, né, de 2045, você receberia o que você investiu, mais, né, com rendimento do IPCA, mais 3,73, beleza? Você recebe no final. Você pode sacar antes? Pode, nós vamos falar sobre isso também. Tesouro Selic também pode. Na verdade, todos eles você pode sacar antes. Mas aí a gente tem que tomar alguns cuidados, a gente vai falar daqui a pouco. O Tesouro com juros semestrais. O que acontece? Aqui, ó, ele vence, nesse caso, 2040, também a mesma coisa, ó, ele vai pagar para você, se você deixar até lá, ele vai pagar isso, só que quando ele é com juros semestrais, a cada 6 meses, ele te devolve parte do rendimento, ele te devolve rendimento, tá bom? Nós vamos entrar numa parte dele aqui para a gente entender. Isso aqui, geralmente, quem utiliza isso aqui? Quem quer ter uma renda mensal, só que ele paga isso a cada 6 meses, tá bom? Mas dá para você se planejar, se você quer, de repente, a cada 6 meses está caindo um dinheiro. Por isso que aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? Pense na renda de vocês de forma anual. Porque como vocês, por exemplo, isso aqui é das formas de fazer. Se você faz um cálculo anual, você fala, poxa, se eu pegar lá estou dando um exemplo, o Tesouro IPCA com juros semestrais, daqui a 6 meses vai cair um dinheiro na minha conta que eu vou usar para o meu dia a dia, para fazer minhas coisas. Então, esse valor que vai cair corresponde, por exemplo, a 6 meses. Então, você já faz um cálculo do dinheiro que vai estar lá, para que quando ele cair, com esse rendimento cair, você vai poder usar ele por 6 meses. Só que tem um porém. Veja bem, no outro você colocou o dinheiro e os juros compostos estão agindo sobre ele. Então, ele não está saindo. Ele veio no mês, por exemplo, está 100, está 110, então ele vai render sobre 110. Aí, esse rendimento de 110 vai lá, deu 115, ele vai render sobre 115. No caso dos semestrais, como a cada 6 meses ele te devolve uma parte desse rendimento, ele vai passar rendendo do que ficou lá. Tudo bem? Ele vai te dar a rentabilidade, mas ele vai ficar te rendendo a partir do dinheiro que ficou lá, menos a rentabilidade. Então, os juros compostos acabam não agindo sobre esse dinheiro. E outra coisa, por isso que eu mandei a tabela do imposto de renda para vocês. Se, por exemplo, você tem lá a tabela que estabelece para você até um ano quanto que você paga de imposto de renda sobre o rendimento, tá bom? É sempre sobre o rendimento. Mas é uma coisa que nós temos que levar em conta, tá bom? Inclusive, já deixar aqui, ó, a gente vê muito esses
bancos oferecendo para vocês aí CDBs com liquidez diária e tal, com 200% CDI, mais de 3 meses. Então, cai dentro da tabela, qual imposto, qual a alíquota que vai cair sobre esse rendimento, e ver também se você não tem o IOF. IOF é em um mês. Se você usar esse dinheiro menos de um mês, também vai cobrar IOF. Então, a gente tem que ver, pôr na ponta do lápis, né, para saber se você vai valer a pena você colocar o dinheiro lá e está sendo cobrado. O rendimento, vai ter um rendimento? Vai, mas talvez seja pouco. Tem que ver se vale a pena, tá bom? Mas os juros semestrais é isso, ele vai depositar a cada 6 meses, ele tem algumas datas diferentes, a gente pode ver isso aqui depois, tá bom? Ficou clara essa parte dos juros semestrais, turma? Qualquer coisa, tem umas mãozinhas aí. Se não quiser falar, é só pôr a mãozinha aí, joinha, que eu vou saber. E aí, ô tio, uma dúvida dos semestrais, se eu optar por ele, eu tenho que necessariamente resgatar. É automático. Ah, tá. Ele já deposita de volta na corretora. Tá bom. Valeu. Então, acho que ficou tranquilo aí, tio, né? Oi. Eu consigo fazer depósitos mensais? Consegue. Ou não, eu Assim, tenho que colocar um valor e deixar lá, não posso colocar mais nenhum tipo de valor. Consegue. Na verdade, assim, ó, nunca é o mesmo papel, porque assim, quando você compra por exemplo, comprei um título hoje, aqui, ó, por exemplo, ele está falando R$42, eu comprei lá, R$42. Aí no mês que vem eu vou lá e compro, pode ser que esteja R$42, pode ser que não esteja, mas não é mais o mesmo tipo, mesmo com o mesmo valor, não é o mesmo em si, vai vencer em 45, mas não é o mesmo porque é um outro contrato, tudo bem? E pode ser que ele vai variar o valor como a taxa também, mas acaba sendo o mesmo, mas ele acaba mudando por causa do prazo. Vocês vão ver isso daqui a pouco na simulação que eu vou fazer. Então, você pode sim investir, vai chegar um momento que você não vai mais encontrar ele, porque está chegando perto do vencimento, eles tiram esse título e criam outro para poder oferecer no lugar dele. Foi respondido, Mi? Entendi. Então tá. E o pré-fixado, né, o tesouro pré-fixado, nesse caso aqui, ó, 2026, ele vai ter uma rentabilidade anual de 7,24%, valor mínimo 35, venceria no dia 1º de 1 de 2026, tá bom? Então, você sabe que, vamos supor, comprou hoje, até 2026, você ia ter isso aqui de rentabilidade até o final, beleza? E mesma coisa aqui, ó, tesouro pré-fixado com juros semestrais, é o mesmo princípio. Ele vai, né? Você pode deixar até o final, pode tirar, todos eles podem, mas aqui dos juros semestrais é a mesma coisa do IPCA com juros semestrais. Não muda nada, vai a cada 6 meses estar repondo para vocês. Beleza? Bom, deixa eu só tirar aqui a seta. Bom, agora nós vamos começar a entender como que é criado o tesouro. O tesouro, ele tem que ter uma lógica. O tesouro, ele vai ter que ser... Como que a gente pode oferecer isso para as pessoas? Então, existe toda uma questão de cálculo aí que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, eu vou estimular aqui, vou fazer um exemplo aqui como se fosse um ano, tá bom? Para ficar mais fácil o pensamento, para a gente ficar viajando muito, tendo que fazer muita conta, só um ano, mas o princípio é o mesmo, tá bom? Então, ó, um ano, nós temos lá o valor, a setinha preta aí é o valor e a laranja é o tempo, tá bom? Então, vamos supor que hoje, no mês 1, né, o Tesouro, ele estabelece o seguinte para vocês, ó, hoje eu vou oferecer para você aqui um título no determinado valor, que lá no final, vocês estão vendo aqui, ó, lá no final eu vou te pagar R$1.000. Essa é a fórmula, essa é a maneira que o Tesouro faz para poder criar os títulos, tá bom? Então, ele falou assim, ó, só que ele tem que fazer um cálculo. Então, nesse cálculo, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que pegar esse valor e vai fazer uma taxa de 11,75 para saber quando... Ó, eu vou te pagar 11,75% de taxa para você ter esse produto aí e ganhar R$1.000 depois. Então, dentro desse cálculo, você vai emprestar para ele, você vai ter um título sendo vendido para você no valor de R$
R$ 11.194,85. Esse valor aqui, com essa taxa de 11,75, vai dar no final de um ano, por exemplo, hoje nós estamos no dia 9, não é isso? Então, lá no dia 8 de maio do ano que vem, você receberia R$ 1.000. Você emprestou 894,85 e o Tesouro Direto vai te dar R$ 1.000. Ele não vai te dar 1.001 e nem vai te dar 999, ele vai te dar R$ 1.000, beleza? Calculando dessa forma. Mas como que ele faz isso? Bom, existe uma fórmula que é essa daqui, ó. Deixa eu só tirar as coisas aqui de baixo. Essa é a fórmula que eles utilizam para calcular, que é o seguinte: o valor presente, que é o valor que você vai investir, que você vai emprestar para o Tesouro, que é o valor que ele vai estar colocando para você lá como o valor de compra para você, é igual ao valor de face. O que é o valor de face? São esses R$ 1.000 que corresponde o valor que você investiu, que é o valor presente, mais os juros desse período. Tudo bem? Então, a fórmula é essa aqui, ó. Você vai pegar isso e dividir o valor de face, que são esses R$ 1.000, que já definiu, não, nós vamos te pagar R$ 1.000. Agora eu preciso calcular quanto que eu vou colocar para você, quanto que você vai ter que investir para ter os R$ 1.000 dentro de uma taxa X. Então, o que que acontece? A fórmula, o cálculo fica isso aí, ó. Eu peguei lá os R$ 1.000, eu dividi, né, pela taxa de 11,75, que vai dar o valor de R$ 894,15 e 85 centavos. Beleza? Gente, isso aqui é matemática, ponto. Ficou claro isso aí ou não? Porque a matemática é uma fórmula para calcular o quanto que eles vão vender a gente, tendo em vista que sempre vai te pagar R$ 1.000 no final. Tudo bem? Fechou? Posso prosseguir? Ô, tio, eu não entendi esse título, essa conta você que fez para saber mais ou Eu menos? fiz aqui como exemplo, mas é o que o Tesouro também faz. Essa fórmula é a fórmula que o Tesouro utiliza para poder disponibilizar um valor que você vai investir. Por exemplo, ó, vamos lá. O Tesouro sempre vai te pagar no final, assim, gente, quando eu falo que ele vai te pagar R$ 1.000, é lógico que você vai ter que comprar o título no valor completo, tá bom? Por exemplo, ele falou aqui, ó, vamos supor aqui no meu exemplo, ele vai pagar R$ 1.000 para você lá no final, mas para isso você vai comprar o título, o lote completo, que seria de R$ 894,85. Tudo bem? Porque ele oferece um valor completo, mas você também pode comprar só a fração dele, tá bom? Então, o que você vai ganhar vai ser o percentual desses R$ 1.000 de acordo com o valor que você comprou. Fez sentido para você? Não, eu entendi Tá. essa questão. A dúvida é assim: existe esse título, digamos, para você receber R$ 1.000 daqui a um ano? Ou você fez uma conta inversa só para a gente entender? Não, todos eles você recebe R$ 1.000 se você pegar o título completo. Porque assim, ó, todos eles vão te pagar R$ 1.000, mas se você comprar, obviamente, o título completo. Por exemplo, se comprar 1% desse título aqui, 1% daria quanto aqui? Quem é bom de cálculo aí? 1% de 800 e pouco aí. Cadê aqui? R$ 8, né? Então, tá certo? Então, porque é o que você vai comprar, às vezes você comprar. Quando você comprar aquele 115, você está comprando 1%. Só, obviamente, que se você comprou 115, você não vai ter R$ 1.000 no final. Mas ele tem um valor total lá, que se você comprar, você vai ter esses 1.000. Fez sentido? Entendi. Ficou claro, né? Então, assim, eu estou usando os mesmos R$ 1.000 para a gente entender como funciona e para a gente entender essa questão da marcação ao mercado que acontece aí, que é o que entra naquela questão de você poder perder dinheiro ou não no tesouro, tá bom? Pessoal, ficou tranquilo para todo mundo essa questão? Gilson?
Eu tá aí. Pode falar. Eu não sei, peguei meio bonde andando aqui, eu não entendi direito o que é esse valor fácil. É o valor que o próprio investimento está programado para te retornar quando você contrata aí nesse exemplo? Você continua falando para mim, só para ver se meu fone está funcionando? Tá, não, eu não entendi direito aí esse lance do valor face, se nesse exemplo aí, o valor face é de R$ 1.000, é o investimento que você sabe que você vai receber no começo que você começa a investir, né? Isso, então vamos lá. Já estipula esse valor, entendeu? Peraí. Bom, ó, o Tesouro, ele tem que estabelecer um produto, mas aí ele tinha assim, ó, tem que ter uma definição. Gente, o que nós vamos oferecer para as pessoas? Ó, vamos oferecer o seguinte, nós vamos pagar R$ 1.000 para ela, mas é óbvio que para você receber 1.000, você vai emprestar um valor abaixo e os juros, né, uma taxa a diferença, né, que vai dar na mesma, né, a diferença entre o valor que você emprestou para ele mais menos o valor lá, essa diferença você pode calcular uma taxa. Se você faz lá, quantos por cento corresponde a essa diferença? Então, no caso aqui, no meu exemplo, eu usei o 11,75. Então, assim, o Tesouro, eu sou o Tesouro Direto aqui, eu sou o governo. Eu falo, ó, eu vou pagar para vocês R$ 1.000 daqui a um ano. Tá? Só que para isso, eu vou pagar isso numa taxa. Eu estou precisando de dinheiro, então eu vou precisar de uma taxa de 11,75% ao ano. É isso que você vai receber. E eu fazendo esse cálculo, para que você tenha essa rentabilidade que chegue aos R$ 1.000, você tem que me emprestar R$ 894,85. Você me empresta isso e no decorrer desse um ano, deixa eu só pôr no modo avião aqui. Esse dinheiro que você me emprestou, ele vai render até chegar a R$ 1.000. Tá certo? Você me emprestou 894 e vai ter uma rentabilidade, essa diferença aqui, que vai dar o quê aqui? Eu não fiz o cálculo aqui, gente, mas devia ter feito, né? Deixa eu ver quanto que dá a diferença aí, turma. Alguém fez aí? Só para a gente ter em termos de número, matemático mesmo. R$ 1.000 menos 894,85. Vai, R$ 105. Eu vou te pagar R$ 105 a mais desse valor. Tudo bem? Que corresponde a esse 11,75. Então, o valor de face é sempre o valor presente, que é o valor que você emprestou para ele, mais os juros desse período. Beleza? Tá, mas, por exemplo, assim como eu poderia contratar R$ 1.000, aí ele vai ter ali as opções de investimento que eu posso fazer, os valores que eu vou ter. É assim, né? Ele trava Sim, lá. isso. Ó, todos eles te pagam R$ 1.000, entre aspas. Como eu falei, por exemplo, a porcentagem, por exemplo, 1% disso aqui vai ser 8, alguma coisa, né? Se você colocar isso, você vai receber 11,75 em cima desses 8. Tá bom? Lógico que se você investir R$ 8,94, você não vai receber R$ 1.000 de retorno, né? Porque o valor é pequeno. Fez sentido isso? Não, mas ainda não respondeu minha dúvida, Altair. Então vai lá. Não, minha dúvida é, por exemplo, se valor final ele já é um valor pré-fixado já, é isso? Sim, 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 sim. É porque ele tem que partir de algum lugar, né, Edilson? Ele tem que mas beleza, fez sentido sua pergunta. Ele tem que partir de algum lugar. Eles sempre partem de R$ 1.000. Ó, tenho R$ 1.000, aí eu vou, sei lá, eu fiz o cálculo aqui pela porcentagem, tá, gente? Mas pode ser lá que eles falem assim, ó, vamos supor, eu vou te pagar R$ 1.000 daqui a um ano, mas eu preciso que você me empreste R$ 500. Então, eu vou, sei lá, a diferença de R$ 1.000 para 500, então eu vou te pagar uma taxa X%. Fez sentido?
Tá, aí eu entendi. Então, é isso. É que eu fiz aqui, nesse exemplo, eu já trouxe a taxa, por exemplo, eu fiz o cálculo para mostrar para vocês a fórmula, eu já vim com a taxa pronta. Mas vamos supor, eu falo, ó, eu preciso de R$ 500. Aqui no caso, o governo falou assim, ó, eu preciso de R$ 894,85. Tá. É isso que eu preciso? Então, as pessoas vão me emprestar isso e eu vou dar R$ 1.000 para ela. Qual a diferença? Qual é a taxa de juros que eu tenho que dar nesse período? No caso que eu estou dando aqui, é o período de 1 ano, tudo bem? Se fosse um período maior, a taxa ia ter que ser outra, porque aí você, né, vai ter vai ser de acordo com o tempo, tudo bem? Aqui é para vocês entenderem como que é feito e para que vocês consigam enxergar a marcação ao mercado, tá bom? Mas precisa ver se fez sentido, gente, porque essa é a partinha chata dessa questão da marcação ao mercado, é que é chata. É que são coisas que a gente não está acostumado e a gente fica meio perdido ali nesse meio mesmo. Então, faz sentido vocês perguntarem aqui, gente, porque aqui é um momentinho que tem que ter um pouco mais de atenção mesmo. Fez tudo E sentido? outra coisa, funciona fazer o inverso, por exemplo, para saber quanto eu tenho que investir inicialmente, se não for informado, né? Claro. Tá. Eu posso fazer, por exemplo, R$ 1.000 menos 11,75 para saber o valor inicial que eu vou investir. Sim, sim. Porque, na verdade, porque aqui nós estamos usando uma fórmula de juros, né? Então, por isso que tem essa questão do 1 mais e tal. Mas, assim, como eu falei, você pode partir, ó, como eu falei, eu posso partir do valor, por exemplo, eu tenho R$ 500, beleza? E eu vou te pagar 1.000. Então, eu sei qual é a porcentagem disso aí? 50%. Não, 100%, né? Vou te pagar 1.000, vai dar praticamente 100%, não é isso? Entendeu? Então, eu Mas, posso assim, partir. normalmente eles te informam quanto que você tem que investir para eles te pagarem esses R$ 1.000 lá no Sim, sim. final? O valor que está lá já é sempre correspondente a R$ 1.000. Ah, Mais a taxa. tranquilo, beleza. Entendeu? Então, o valor que está lá Fechou, entendi. é sempre dessa forma, sempre baseado em R$ 1.000. Por que 1.000? Porque a gente tem, né, gente? É sempre múltiplo de 10, né? 10, 20, 100, 200, né? Sempre a gente tem como referência, o 1.000 foi uma das coisas, beleza? Fez sentido para todo mundo, pessoal? Que essa parte realmente ela é chatinha, Dilson. Fique em paz, cara. Não, Beleza? tranquilo. Então, bora lá. Vamos ver, acho que você vai compreender um pouquinho aqui também, acho que talvez no restante. Mas é isso aí. Então, o governo fez lá, definiu para você que se você investir no mês 1, daqui a 1 ano, você vai receber os R$ 1.000, mas para isso você tem que prestar para ele R$ 894,85. Aí vamos supor, né, que... Opa, acho que eu tenho que mudar aqui de novo. Aí vamos supor que passaram 3 meses e a taxa de juros, né, houve uma oscilação aí, a taxa foi para 15%. Lembra que eu falei para vocês? O governo estabeleceu que vai pagar R$ 1.000 no final. Você vai prestar um valor menor para ele e vai te pagar R$ 1.000 dentro de uma taxa. Ele não vai te pagar 1.001, nem vai te pagar 999, ele vai te pagar 1.000. Beleza? Você concorda comigo que se ele continuar com esses R$ 894 te pagando um juros de 15% ao ano, não vai superar esse valor? Porque para chegar no valor de 1.000, era 11,75. Beleza? Para chegar no valor de 1.000, ele tinha que te pagar 11,75% ao ano e ia equivaler exatamente os R$ 1.000 no final. Disso aqui para lá. Como a taxa de juros aumentou, o que acontece? Nós temos que refazer o cálculo. Refazendo o cálculo, olha o que aconteceu aqui, ó. O nosso título, o dinheiro que você tinha lá, por isso que você vai olhar, às vezes, lá no Tesouro Direto que você colocou, ele vai estar menor do que você investiu. Porque houve uma oscilação no mercado, tá bom? Nós vamos falar um pouco disso, que na verdade aqui é o seguinte, ó. Eu fiz um título de 894,85 pagando 11%. Algumas pessoas compraram. Passou 3 meses, as pessoas falaram assim, ó, eu não quero mais essa taxa de 11,75, está muito baixa. É oferta e demanda. Eu tenho um título num valor que ninguém está querendo comprar, tem um monte de gente querendo vender, na verdade, né?
o que que acontece? Não tenho gente comprando, o que que acontece com o preço de um produto que não está sendo vendido? Barateio. Ele barateia, ele cai, né? Ele acaba caindo. Então, o que acontece? E o inverso é verdadeiro, gente. Então, aqui nós temos que pensar nos dois lados, tá bom? Então, assim, ó, para mim poder manter para você os R$ 1.000, o preço do título caiu, mas eu tenho que te pagar R$ 1.000. Então, o seu título caiu de valor, foi para esse valor aqui, tá certo? Só que eu tenho um compromisso com você de te pagar R$ 1.000. Então, o que que eu vou fazer? Eu aumento a taxa. Aí eu te garanto que no final você recebe os R$ 1.000. Se você fizer o cálculo aqui, ó, nós fizemos o cálculo aqui, ó, o valor, né, de R$ 1.000 dividido por uma taxa de 15 vai dar 879. Então, você já sabe, para essa taxa, para eu poder te pagar os R$ 1.000. O inverso também é o contrário. Se a taxa subiu, eu não posso manter nesse valor de cima aqui, senão eu vou te pagar mais do que R$ 1.000. Eu tenho um compromisso de pagar você e outras pessoas. Eu não vou ter dinheiro para pagar todo mundo R$ 1.000 se eu te pagar mais para você e para os outros não. E, na verdade, para todo mundo, né? Porque todo mundo está no mesmo investimento. Então, o que ele faz? Ele reduz o valor do seu título, tá bom? Se você deixar até o final, você vai receber a mesma coisa, gente. Isso que a gente fala, você ouve muita gente falando aí nos investimentos, ó, se você deixar até o final, você vai receber o que foi contratado, o que foi estipulado, é isso, tá bom? Aí você vai olhar lá, aí que entra a questão da perda. Você vai chegar lá e investiu. Aí você vai lá, tá, poxa, mas eu investi 894, tá 869, estou perdendo dinheiro, e tira. Aí você perdeu mesmo, porque você tirou antes. Eu estou falando aqui que a gente tenha investido só esse valor. Mas se você tivesse comprado 3 cotas dessa daqui, entendeu? Então, você vai multiplicar por 3 esse valor que reduziu. Então, você acaba... Então, a gente está falando aqui de exemplos, mas pensa sempre disso de forma exponencial, né? Se você investiu lá um valor muito maior do que isso, comprou 10 cotas, você vai ter 10 vezes o prejuízo. Beleza? Mas se você deixar até o final, ele se comprometeu. Você, no final, te paga os 1.000 e acabou. Ele só vai render um pouco menos para ele poder cumprir com você. Fez sentido isso aí, turma? Uhum. Todo O mundo negócio ok? é o seguinte, então, é investir e deixar, né? Então, vamos ver. Vamos ver. Nesse caso aí, desse investimento. Então, nesse caso, né, eu não vou, poxa, já tô... Por isso que é bacana a gente entender como funcionam as coisas, tá vendo, Dilson? Por isso que é bacana, ó. Agora, vamos supor, passaram no 8º mês lá. O que que aconteceu? A taxa que era 11% foi para 8%. O que que aconteceu com o meu título? Ele tem o mesmo compromisso com você. Ó, a taxa caiu para 8%. Eu tenho que continuar te pagando 1.000. Então, o que que acontece com o valor do seu título? Ele sobe. Ele sobe. Beleza? Então, na verdade, gente, é assim, como eu falei, por isso que eu falei lá para vocês. Quando ele estabelece R$ 1.000, ele fala, ó, eu vou te pagar R$ 1.000. Não é 1.001, nem 999, são R$ 1.000. E ponto. Então, se houver uma oscilação, se a taxa subir ou se a taxa descer, ou se ninguém estiver querendo comprar o título e ele ficar barato, eu vou ter que aumentar a taxa para compensar isso. Ou se todo mundo quiser comprar o título, que está com uma taxa, né, eu vou baixar a taxa, né, e o título sobe. É inverso. Isso acontece. E é isso que as pessoas acabam, né, ficando desesperadas quando estão no Tesouro Direto e... Deixa eu só desconectar aqui. Estão no Tesouro Direto e vai lá e tira o dinheiro e perde. Agora, olha que bacana. Aqui teve uma diferença de quanto aqui, gente? 925, alguém fez o cálculo aí ou não? 925,92 menos 800. Eu vou depois colocar isso na apresentação para ficar mais fácil. Menos 894,85. Ó, R$31,07 você teria de ganho aí nesse período. Tudo bem? Do que você investiu. Agora, imagine se você tivesse investido 10 vezes isso. Você teria um ganho de R$300. Qual é a diferença
de 1.000 para 800. Quem pode fazer aí, ó? A diferença do 1.000 menos 894,85. Faz aí para mim alguém aí, por favor. R$ 105,20. 105,20, né? Então, você teria aí... A diferença que deu aqui foi 107 que eu falei, né? Anota aí para mim, eu acabei apagando aqui. 925,92. Dá R$ 31 aí de diferença, né? Vezes 3 vai dar praticamente esse valor aí, né? Se fosse 3. Mas, enfim, o que eu estou querendo que vocês entendam aqui? A marcação mercado, e vocês vão ver isso, algumas pessoas falando, dá para fazer trade no Tesouro, é por isso. Porque se você pega hoje, por exemplo, nós vamos ver lá, numa taxa alta, o que você faz? É um título... Geralmente, essa oscilação acontece no longo prazo. Quanto mais o prazo do investimento, mais oscilação ele vai ter. Então, se você pegou numa taxa alta esse investimento, num prazo consideravelmente longo, pode ser que lá na frente essa taxa caia e você consiga fazer um ganho. Você vai fazer um cálculo para saber. Se eu tirar antes, eu vou ter um ganho maior ainda do que eu teria esperando até o final. Por exemplo, se a gente esperar até o final aqui, ele vai dar 105%. É isso, né, Edilson? R$ 105, não é isso? Isso. Tá? Vamos supor que a taxa caia um valor considerável, que você tenha no 8º mês 110. Você já ganhou isso em menos de um ano. Pensando disso, óbvio, né? Pensando isso exponencialmente. Se eu investir 3 vezes esse valor, eu vou ter 3 vezes esse valor, né? Nesse período, tá bom? Então é aí que o pessoal acaba fazendo, né? Pegando o tesouro e vendendo antes, um tesouro pré-fixado, por exemplo, e o IPCA+, que é o mais utilizado para isso, tá? Para você poder ter um ganho nesse período antes do vencimento. Gente, fez sentido isso para vocês aqui? Então, se ele tiver esse aumento e eu sacar, eu pego o valor cheio dele que está naquele momento, digamos de Isso, R$ 925. isso e o Com isso, eu contra... teria um lucro talvez É, maior do que o governo está me pagando até o final. isso, poderia ser, É pode isso. acontecer, é isso, exatamente. Tá? Por isso que a gente tem que saber os cálculos, gente. Quer queira ou que não, você vai ter que saber um pouquinho dos cálculos, porque vai ter que pôr um pouquinho na ponta do lápis ali para saber, ó, na verdade é especular. Você pode, se você, por exemplo, compra um título com uma taxa alta, fala, daqui 2 anos ele vai vencer, daqui a 3 anos, mas eu espero que no meio do caminho essa taxa caia de uma forma considerável para mim valer a pena resgatar, é uma especulação. É um trade, você está fazendo uma especulação. Não aconteceu? Deixa até o final que você vai receber a rentabilidade. Por isso que é assim, ó, turma, primeiro entender como a coisa funciona. Depois, nos organizar financeiramente para começar a ter um dinheirinho ali para fazer essas coisas. Você vai ter um dinheiro para fazer isso mesmo. Você vai pegar, agora eu vou pegar um dinheiro e colocar ali, na expectativa de que isso aconteça, mas se não acontecer também, o dinheiro vai ficar lá, não vai me fazer falta, não é o dinheiro que está no meu dia a dia. Eu já tenho meu dinheiro do meu dia a dia vindo de outra forma aqui. Entenderam? Então, é tudo uma questão também de se estruturar, né? Isso eu estou falando, obviamente, de você querer, de repente, aproveitar essas oportunidades. Ou você pode também fazer de longo prazo. Vou investir e deixar lá mesmo para longo prazo, sem problema nenhum. No longo prazo, sempre vale a pena, tá bom? Tudo bem por aqui, gente? Porque isso aqui é o que a gente chama de marcação a mercado, tá bom? Você vai ouvir falar muito aí a marcação a mercado. É sempre tá ligado à oferta, à demanda. Tem mais gente vendendo título, tem mais gente querendo comprar título, tem gente não querendo, gente querendo comprar o título, mas não tem ninguém vendendo, então isso vai causar essas diferenças aí, tá bom? Bom, vamos relembrar aqui um pouco da nossa tríade dos investimentos, né? Que é aquele conjunto das 3 entidades que estão interligadas. Então, sempre nós queremos um objetivo,
em determinado tempo, um determinado valor. Então, aqui nós podemos definir o quê? Eu quero deixa eu passar aqui o trilema também, mas enfim. Eu tenho um objetivo. O que que eu vou definir? Eu quero ter um dinheiro daqui a tanto tempo, ou eu quero investir tanto dinheiro, né, para um determinado objetivo específico. Por exemplo, como que eu posso dizer aqui? Deixa eu tentar trazer de forma mais clara aqui, porque são vários objetivos. Você pode pensar assim, eu tenho tanto de dinheiro, quero deixar ele rendendo, quanto que ele vai me render em tanto tempo? Você pode fazer isso, tá? Ou que aí você só quer deixar o dinheiro rendendo. Ou você pode falar, não, daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, eu quero fazer uma viagem, tá? Quanto que eu tenho que ter dinheiro para ter essa viagem? Com determinado rendimento e tal, 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 beleza? Aí entra a questão do trilema. Tem a questão do tempo, segurança, da liquidez, essas coisas todas, beleza? Por quê? Porque agora nós vamos entrar aqui no site do Tesouro para a gente brincar um pouquinho, né, com o Tesouro Direto, tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui o navegador para a gente poder... Tá. Só compartilhar aqui com vocês de novo. Bom, vamos desde o início, tá bom? Para que todo mundo aí, de repente, consiga fazer depois. Bom, é só ir lá no Google e digitar, né? Tesouro Direto. Pronto. Ele vai trazer aí a pesquisa. Está aqui o site do Tesouro Direto. Tem aqui embaixo também, tesourodireto.com.br. Vamos entrar aqui. Esse é o site do Tesouro Direto, tá bom? Aqui deixa eu só diminuir esse carinha aqui para a gente poder ficar melhorzinho. Vai lá. Aqui é a página principal dele, então ele vai trazer aqui, ó, simule seu investimento, tá certo? Você pode simular os seus investimentos aqui. Ele vai trazer várias informações, tá certo? Ó, beleza? Para você simular os investimentos. Veja todos os títulos, aí nós vamos clicar aqui no Veja Todos os Títulos, ele vai trazer isso aqui para nós, ó. Está aqui, ó, Tesouro Pré-Fixado 2025, rentabilidade anual 12,51% ao ano. Você pode investir no mínimo 36. O preço unitário, lembra que eu falei do preço unitário? Ó? 731. Quanto que ele vai pagar no final para a gente? Calma aí. Ele vai... Hã? Você investe um preço unitário de R$ 731,99, já é certo. Ele vai te pagar quanto no final? R$ 1.000. Beleza? No prazo de quanto tempo? Ó, de 2025. Beleza? Tá? Tá usando a fórmula? É isso aí, você vai chegar nesse valor. Então, aqui, ó, nós temos os pré-fixados. Aí você tem tudo como simular aqui, ó. Tem como simular eles todos aqui. O Tesouro Selic, gente, ó, aqui, ó, isso aqui, ó, é exatamente o que a gente fez lá, turma, ó. Isso aqui é o que chama ágio ou deságio. O que que acontece? Ele é sempre baseado no Tesouro Selic, tá bom? Mas o título, quando a taxa aumenta, o que que acontece com o valor do título? Ele cai, tudo bem? Então, ó, o que que acontece aqui? Acontece que tem muita gente, né, vendendo o título, então, o que acontece com o preço dele? O preço dele cai. Então, aí há um prêmio, que é um valor maior aqui. Você pode ter esse valor aqui zerado, ou seja, ele vai significa o seguinte, que o título vai estar sendo vendido exatamente na forma como ele foi criado. Tá bom? Ou pode ser negativo. O que acontece? Não tem muita gente querendo comprar, então ele está em deságio. Está com valor negativo. Tá? Exatamente a marcação do mercado, gente. Vai depender... Por que que, ó, vocês devem ter visto um monte de coisa aí. Os Estados Unidos está aumentando taxa de juros, então tem gente, de repente, tirando o dinheiro daqui para ir colocar lá fora.
Então, tem um monte de gente querendo vender o título, né? E pouca gente querendo comprar. Então, o preço dele vai cair, beleza? O IPCA mais está aqui, ó. IPCA mais 5,5% para 2026. Para 2035, ele está pagando um pouquinho mais. Por quê? Porque quanto mais distante, né? Deixa eu só pegar aqui, 2045. Ó, quanto mais, só aqui, ó, no caso ele está 2045, que aqui é outra coisa que vocês têm que atentar. Ó. Ele está pagando a mesma coisa de 2035 para 2045. Meu dinheiro vai ficar mais tempo com ele. Ele está me pagando a mesma coisa? Lembra da tríade? Lembra lá da nossa tríade? Eu vou deixar meu dinheiro mais tempo com você e você vai me pagar a mesma coisa. Então, eu vou pegar o que vence antes, pô. Que está vencendo em 2035. Beleza? Então, se você... Né, o meu dinheiro... Agora, se ele aumentar o valor aqui do cara, aí vale a pena. Você, teoricamente, né? Quanto mais tempo o seu dinheiro fica preso, mais risco você tem. De repente, você precisa dele de uma hora para outra e ele está lá embaixo. Né? Ele caiu a valorização dele, o título, beleza? Então, aqui, ó, você também consegue ver na hora de investir e na hora de resgatar. Né? Ó, se você fosse, né, resgatar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma outra página para ficar melhor. Cadê? Não, ver todos os títulos. Aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. O Tesouro Prefixado 2025. Eu estou aqui para investir, certo? E aqui eu vou pôr ele para resgatar. 2025. 2025. Ele está aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu tentar sublinhar eles aqui para nós vermos. Ó. Ele está sendo vendido hoje para você investir R$ 36,59. Se você fosse resgatar ele hoje, 2025, para fixar 2025, ele está sendo, ele estaria pagando uma taxa de 729. Vamos ver quanto que ele está lá no outro. 731. Perceberam? Hoje você já estaria com uma perdazinha aí se você fosse vender ele hoje, ó. Tá? 1/1/2025. Hoje o preço unitário dele, se você for comprar, 731. Se você fosse, né, a pessoa que comprou e fosse vender ele hoje, lógico que você não comprou no mesmo dia, né? Por exemplo, a pessoa que já comprou antes, fosse vender ele hoje, aí ia pagar, tá 729. Isso é marcação ao mercado, gente. Tudo bem? Tá fazendo sentido aí, turma, isso aqui ou não? Ô tio, eu não estou entendendo essa Ah. questão da porcentagem anual que ele paga, né? Se já tem uma taxa pré-fixa para ele me devolver, digamos, R$ 1.000, essa taxa de porcentagem ela entra onde? Para quê? Entendeu a minha Então, pergunta? entendi. Essa taxa é exatamente a taxa que vai te dar esses R$ 1.000 no final. De acordo com o E ela é período. anual, porque se eu pego esse 731, que ele vai que é o lote todo, Certo, aqui. mais 12,51, não dá R$ 1.000. Dá quanto? Ó, lembrando que aqui, ó, são até 2025, tá, Mi? Isso não é num ano. Num ano eu fiz o exemplo lá para vocês entenderem, mas aqui, esse valor é um ano. Então, você vai ter sempre uma média. E lembra que eu falei? A oscilação sempre vai existir. Sempre vai existir. Então, essa taxa, ó, tanto que aqui, ó como ela é verdadeira, ó. Aqui ela está sendo vendida em 731, mas quem já comprou antes, ó quanto ela está sendo vendida hoje, ó. 729. É o mesmo tesouro, ó. Ó, 12,63. Tá, ó, o valor dele aqui é 12,51. Ó, 12,51. Quando a taxa sobe, o que acontece com o valor? Cai. Cai. 12,63. Ele está aqui hoje a 12,51. Percebeu? Ele tem uma correção. Por quê? Porque, como eu falei, ele não vai te pagar nem mais nem menos. Senão ele tem prejuízo. Ele tem prejuízo ou ele vai ganhar nas suas costas. Se ele pagar menos, ele está ganhando, ele não cumpriu o comprometido, né? Se ele pagar mais, ele toma prejuízo. Agora eu entendi. Entendeu? Eu entendi já. Então, Agora eu entendi.
ela vai ser corrigida ao longo do tempo. O que eu mostrei lá para Essa você... varia... Pode falar. Eu posso pegar essa variação anual, se eu faço vezes 3 anos, digamos, dá o valor de R$ 1.000. Isso. Ela vai ser variada, É isso, né? né? Isso. Tá bom? Agora eu entendi. Entendeu? Eu fiz lá de um ano para a gente entender a matemática e a lógica, né? Porque, assim, você parte de um ponto, de um pontinho para você entender o todo. É, e, assim, você já saiu de lá com a ideia assim, ó, eu não vou te pagar mais do que R$ 1.000. Eu fiz o exemplo de um ano. Eu não vou te pagar mais do que R$ 1.000. É R$ 1.000 e ponto. Né? Se eu combinei com você em um ano, R$ 1.000 um ano. Se eu falei que vou te pagar R$ 1.000 daqui a 2 anos, vai ser R$ 1.000 daqui a 2 anos. Então, o que acontece? A taxa vai variar, porque varia mesmo, porque gente, é política, é discussão, é reforma. Meu, isso vai mexer com a economia. Ponto. Mas se você deixar até o final, você vai ter aquele valor. Beleza? Gente, pode perguntar, porque essa partezinha aqui ela é realmente mais chatinha, tá bom? Então, beleza. Então, vamos agora para o simulador. Simulador, como o próprio nome diz, é um simulador. Ele vai simular só o que você pode ter. Então, não é uma, assim, é uma ideia, tá bom? Olá, quer descobrir o investimento ideal para você? Tá? Assim, ó, vamos começar. Já escolhi o título. Então, ele te dá algumas opções aqui. Deixa eu só mudar aqui, ó. Vamos ver no outro. Simule títulos. No caso de simular títulos, ele já vai vir para esse cara aqui, ó. Você vai simular os títulos, tá bom? Mas eu quero vir por aqui, porque aqui nós vamos usar um pouco da nossa tríade, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar. Olá, o que você quer conquistar com seus investimentos? Então, ele vai falar aqui para você, ó, você quer aposentadoria, casa nova, estudo, carro novo, reserva de emergência? Só quero investir. Deixa eu ver aqui no Só Quero Investir o que ele vai nos dar. É um ótimo som, ele vai trazer uma série de coisas. Para quanto tempo você quer? Selecione o ano. Quantos anos você quer? 3 anos. Perceberam que está usando a nossa tríade lá? Não, vamos pôr daqui a 1 a 3 anos, vai. Ah, já entendi. Você tem perfil, seu perfil temos incríveis possibilidades. Veja o que encontramos. Aí ele vai trazer para nós lá, nesse período. Deixa eu ver aqui. Acho que não trouxe nada, porque o período acho que é curto, ele não tem nada. Bom, ele não trouxe nada. Vamos voltar então. Ou ele está carregando ainda? Opa, ele... Ah, não tinha nada. Vamos voltar de novo. Vamos lá, eu só quero investir. Vamos ver de novo um prazo maior. Vamos pôr aqui de 3 a 9 anos. Vamos ver o que ele vai nos trazer. Ah, saber exatamente quanto eu vou ganhar e investir em um título que garanta uma rentabilidade acima da inflação. Vamos pôr aqui nesse primeiro, que é usando a nossa tríade. Objetivo, né? Eu quero saber exatamente quanto eu vou ganhar. Então, vamos lá. Aí ele vai dar para nós aqui alguns títulos que está relacionado a isso. Percebe que ele trouxe para nós aqui o pré-fixado, tudo pré-fixado, por quê? Porque você sabe exatamente quando vai ganhar. Vamos voltar de novo para o simulador. Agora vamos pegar de outra fórmula lá. Calma aí. Pessoal, está indo muito rápido ou não? De boa. Tá? Ó, vamos começar de novo, só que agora vamos buscar outro caminho, tá bom? Agora eu quero saber, vamos supor, uma casa. Vamos pôr uma casa, vai. Por enquanto eu só estou dando uma fuçada aí. Vamos pôr 10 anos? Ou não, acho que é muito tempo, né? Vamos pôr de 3 a 9 anos. Vamos ver o que ele vai nos proporcionar aqui. Porque aqui, na verdade, ele só está trazendo para a gente possibilidades, ó. Saber exatamente quanto vou ganhar ou saber que título eu vou investir mais a inflação. Aí ele vai trazer lá para nós, veja o que encontramos, e aí ele vai simular para nós aí, ó. Como eu falei que eu queria mais a inflação, ele trouxe também o IPCA mais aqui.
Agora, vamos simular exatamente o investimento para ver como que funciona, e acho que isso aqui é bacana a gente olhar, pessoal. Isso aqui é a parte mais bacana. Ali é a coisa que vocês vão fuçar e vocês vão ter que fuçar mesmo. Aí é brincar aí. Mas vamos lá, ó. 2025 ele é considerado curto prazo, porque nós estamos em 2022. Aí você pode definir, ó, quanto quero investir hoje. Vamos ver aqui. Hoje eu tenho, vamos supor aqui, R$ 2.000. Beleza? Pronto, defini que eu tenho R$ 2.000. Tá Você bom. você quer investir mensalmente ou não? Vamos supor que a gente invista aí R$ 300 por mês, tá bom? Aí ele vai nos calcular tudo isso aí. Bom, aí você, nessa simulação, ele sempre vai trazer isso aqui para a gente, ó. A data do resgate, que é dia 1º de 3 de 2025, o valor inicial investido, que foram os R$ 2.000 que eu dei de entrada, os R$ 300 mensais, né, que são 33 meses, que somando os dois aqui vai dar R$ 11.900. Resultado estimado, o valor bruto, R$ 13.663,55, já descontado o IR, que vai ser de R$ 282,02. A custódia da bolsa, lembra que eu falei para vocês que tem a custódia também? O valor líquido vai ser de 13.378,96. Aqui, ó, ele vai te dar, ó, ele te dá várias referências aqui. Por exemplo, ó, ele te dá o tesouro, quanto ele rendeu, quanto que vai render, por exemplo, uma LCI e LCA no mesmo período, tá bom? A poupança, olha a poupança aqui, ó. Ele rendeu 13.663, é bruto, né? Aqui é o bruto. E quanto que deu a poupança aqui? A poupança não tem R, mas assim, olha quanto, olha aqui. O líquido tá aqui, ó, 378. A poupança, mesmo sem R, deu 13.040, beleza? Mas você consegue ter um pouquinho mais aqui, ó. Se você clicar em ver detalhes, ele traz isso aqui, ó. Isso aqui fica um pouquinho melhor para a gente ver, ó. Ele vai trazer a data, o valor inicial, os aportes e o valor que você investiu no total. Você investiu 11.900 nesse período aí de 3 anos praticamente, né? Mas, ó, o tesouro está aqui, ó. O tesouro está aqui, ó. Uma rentabilidade líquida de 7,3% ao ano, enquanto que a poupança deu uma rentabilidade só de 5,66%. Você, deixando a poupança, você teria 13.040, investindo no Tesouro Selic, descontando o imposto de renda, você teria ainda 378. Ó, o valor bruto está aqui, gente, ó. Ó o valor bruto aqui. Deixa eu ver se não vai dar para arriscar aqui. Deixa eu ver aqui. Anotar. Acho que dá assim. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Ó, o valor bruto é aqui, ó. Valor líquido aqui. Beleza? Só que tem um porém, ó. Olha a poupança. Mesmo com imposto de renda, gente, a poupança perde. Isso porque nós estamos falando de um tesouro Selic só. Fez sentido para vocês aí, gente? Vamos simular um outro título? Vamos simular, vamos desde o começo, para não ficar, né? De novo. Vamos de novo, tesouro. Só fechar aqui o bagulho, simulador. Simule títulos, não. Simulador, desculpa seu título, tá. Vamos depois começar de novo. Deixa eu ver se ele vai me dar... não, acho que é melhor a gente ir pelo outro mesmo, fica melhor. Vamos lá, objetivo 1.
Tá bom, vamos pelo título mesmo. Vamos pelo título, porque a gente vai ter uma ideia. Vamos pegar aqui simular o IPCA 2026. Não, 2026 é muito curtinho. Vamos pegar o IPCA 2045. Vamos simular ele aqui. Então, a gente pode pôr aqui... Deixa eu só apagar essas coisas aqui. Tá? A gente pode definir quanto a gente quer resgatar no futuro. Vamos fazer para esse aqui, porque a gente não fez ainda. Quanto a gente quer resgatar no futuro? Bom, o IPCA mais 2025, preço unitário é esse aqui. Eu quero resgatar, sei lá, em 2045, chutar um valor aí, vai. 30 mil reais. Quero resgatar lá 30 mil reais. Aqui, o que ele vai fazer? Ó, nós temos a nossa tríade. Eu defini que eu quero 30 mil reais. Ele vai calcular para nós quanto tempo... Não, quanto tempo não, mas a aplicação. Você quer uma aplicação única ou aporte mensal? O que vocês querem aí? Defina aí. Pode ser mensal. Mensal? Então, vamos lá. Aí, vamos pensar numa realidade, vai. Eu consigo 500 conto por mês aí, beleza? Me organizei, aí ele vai fazer todos os levantamentos para nós aí, ó. Bom, o que ele vai falar para nós aqui, ó? No dia 15/4/2045, valor de resgate 30 mil, que é o que eu queria. Você investiu inicialmente, valor inicial 500, aportes mensais aqui, na verdade, ele pegou os 36 só. Ele não pediu lá, né? Mas, enfim. Valor líquido, valor bruto... Peraí, gente. Porque eu falei que queria 30 mil reais, mas ele tinha que me trazer... Bom, tudo bem. Ele vai falar que a gente tem que fazer um aporte mensal, é o valor inicial, né? Ele já pulou... Ou eu não vi, mas ele pulou. Mas, ó, nessa condição, para 30 mil reais, com valor inicial de 500, você tem que investir R$ 36,09 para poder chegar nisso. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Só o valor inicial mesmo. Se você não tiver nos menores descontar esse valor, precisará aportar mensalmente para atingir o objetivo. Tá. Vamos aumentar esse valor. Eu pus 500, vamos pôr 1.000. Vamos ver o que vai acontecer. Aí ele já baixou um pouquinho aqui para atender. Mas vamos ver como que ficaria em termos de detalhes aqui, ó, as diferenças, ó. O valor inicial de R$ 1.000, o valor de resgate pretendido, né? No Tesouro, então, um aporte mensal de R$ 31,90 e poucos, valor total do bruto seria 34 mil, valor líquido, na verdade, 29 mil, porque vai ter o IR ali. Na poupança, até venceria aqui no caso, né? Ó, por conta do IR. Mas porque a gente tem um valor muito baixo de início, pessoal. Beleza? Vamos ver outra simulação aqui. Ok. Oi. Então, aí, nesse exemplo aí, eu colocaria os R$ 1.000, e aí todo mês eu tenho que colocar 36. Os 36. Porque, assim, até o fim. Isso. Porque ali, assim, ó, o legal de você entrar aqui é que você começa a ver algumas coisas que faz sentido. Por exemplo, da forma como eu fiz ali, eu fui por aqui, ó. Quanto eu quero resgatar no futuro. Então, eu pus lá. Tudo bem? Mas aí eu pus um valor baixo aqui, eu pus só R$ 1.000, tá certo? E aí ele vai falar assim, ó, esse valor inicial, né, por exemplo, eu pus aqui, ó, eu pus 30 mil, e ele pede opa, não foi possível realizar, tá. Deixa eu ver aqui. Vamos pôr 20 mil para ver se muda aqui. 20 mil, não sei se ele está errado, porque eu voltei na página. Tá. Aí ele te fala assim, ó, você quer investir mensalmente com aporte mensal ou fazer uma única aplicação, né? Mas aqui ele não me deu a opção de eu colocar, ó, você já tem o dinheiro disponível para investir agora?
Se tiver, o simulador vai descontar esse valor total que você precisará aportar mensalmente e atingir esse objetivo. Se eu não colocar nada, vamos ver o que ele vai fazer. Tá. O valor de investimento inicial, aí ele fez aqui, ó, que eu teria que ter um aporte de R$ 26,76 para chegar nos 20 mil nesse IPCA+, até 2045. Mas aqui a gente acaba perdendo para a poupança, né? Ó? Acaba perdendo para a poupança. Por quê? Porque o valor é muito pouquinho mesmo, tá bom? Então, o ideal sempre é o quê? A gente fazer um planejamento. Opa, cadê ele aqui de novo? IPCA mais 2045. Tá, IPCA mais 2045. Quanto eu quero investir hoje? Aí você vai conseguir ter um valor inicial, vamos supor que você tenha aí guardado R$ 1.000, né? E você fala, poxa, eu posso aportar, né, R$ 500 aí por mês. Ou 300, vamos por 300, né? Não sei, talvez seja numa média geral. Vamos ver, ele vai simular para nós como que ficaria. Vamos ver como que ficaria agora nos detalhes aqui, ó. Então, você teria aí o valor inicial, aporte mensal de 300, você teria investido 83 mil, né, e R$ 800. O valor bruto seria de 200, né, e 64 mil. O valor líquido seria 269, tá? Mas na poupança, se você deixasse, você ia ter R$ 153,75. Mesmo com imposto de renda. Ah, é muito de R? Mas nós estamos falando aqui para 2045, gente. Então, nós temos aí 22 anos? Não, 25 anos, né? Então, o imposto de renda correspondente a esse período todo aí. Fez sentido aí, turma? Então, beleza. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que a gente falou lá dos juros semestrais, que aqui, vamos lá, conheçam. Então, títulos, tipos de títulos, vamos ver se ele me dá IPCA+, método de cálculo, deixa eu ver se ele vai me passar aqui o método, vou baixar aqui no meu, deixa eu abrir ele aqui para a gente poder ver se vai estar aqui. Tá. Ó, ele tem tudo aquele que eu expliquei para vocês, está tudo aqui, gente, ó. Tá aparecendo para vocês essa tela aí ou não? De um PDF? Tá? Então, beleza. Deixa eu só ver se tem aqui. A data, se vai vir nesse material, se vai ter lá. Esse aqui é o PCA+. Espera aí. IPCA com juros semestrais. Eu quero juros semestrais. Cadê? IPCA+, não. Tesouro, não. Calma aí. Tabela de rentabilidade, não. Consulta extratos na área exclusiva, não. Preço, taxa de referência, histórico da taxa, também não. Quero os títulos, caramba. Preço de taxas, também não. Ó, você também consegue ver preço de taxas, né? Deixa eu só entrar no IPCA+, que eu quero... Não, veja mais, taxas, não. Ah, deixa eu ver aqui. Ó, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Deixa eu pôr na área de trabalho aqui. Não sei se ele vai... Ó, eu vou sair desse compartilhamento. Novo compartilhamento. Aqui, pessoal, ó. Lembra dos juros semestrais? Lembra lá dos juros semestrais? O que que acontece, ó? Quando que cai
esses pagamentos? Aqui, ó, ele tem uma tabela que ele mostra para a gente quanto que vai cair cada tesouro. Então, você pode fazer assim, ó, vai receber no primeiro mês de janeiro, aqui, ó, o Tesouro IPCA 2024, ele vai pagar os juros semestrais 15 de fevereiro, tá vendo? E 15 de maio. Estão vendo aí? Deixa eu ver se eu reduzo um pouco mais aqui, ó. Tá dando para enxergar aí, turma, ou não? Sim. Tá? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Ó, pensando nessa questão da pessoa que fala assim, poxa, eu quero receber a cada 6 meses. Então, você vai lá e vai escolher um título, de acordo com que você tem essa planilha, está tudo lá. Você baixa isso no Tesouro, no site do Tesouro. Né? Onde que foi? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Novo compartilhamento. Eu estava aqui. Não. Tá. Compartilhar. Eu estava aqui, ó. Você vai vir. Você vai ver aqui, ó, datas de pagamentos dos juros semestrais. Aí você baixa essa planilha aqui, tá certo? Você baixa essa planilha e ela vai te dar as informações de quando essas datas vão acontecer. Então, você, por exemplo, se você tem um dinheiro que você quer definir, ó, cada 6 meses eu quero, então eu vou comprar qual título? Eu vou comprar o, né, nesse caso aqui, ó, em janeiro eu quero receber os meus primeiros juros semestrais, então eu vou comprar o 2000, sei lá, 29 aqui, ó, por exemplo. Entendeu? Então, no mês de janeiro, no 1º de janeiro vai cair, ele vai me reembolsar e, cadê aqui? 2029, cadê? Aí daqui a 6 meses ele vai cair de novo. Aí você vai fazer o seguinte, pega um outro título e coloca, por exemplo, vale, 2030, que é o que seria próximo. Então, no dia 15 de fevereiro, ele cairia o outro. Beleza? Então, vocês conseguem intercalar, né, ó, de acordo com o seu planejamento aí, de você ter esse resgate a cada 6 meses. Então, assim, é uma questão de... Você perde aquela questão do rendimento, mas você ganha no que diz respeito a... você tem aí uma renda, de repente, a cada 6 meses para poder utilizar no seu dia a dia. Pessoal, nessa parte do Tesouro, ficou alguma dúvida aqui no site? Né? Eu acho que aqui é uma questão de mexer também, né? Aqui ele tem muitas informações, vocês podem ver o que é o Tesouro, pode ver como ele funciona, enfim, aqui você consegue, né, como investir. Então, ele vai te dar uma série de coisas aqui que você pode, né, simular. Depois que vocês fizerem, vocês podem fazer o login. Depois que começarem a investir, vocês vão conseguir fazer o login e verificar a conta de vocês lá. Deixa eu só ver aqui. Calma aí. Vamos falando se tem alguma dúvida aí, gente, que eu vou abrindo só uma coisa aqui para a gente poder dar uma olhada lá. Tá, Altair. O valor que a gente coloca lá que a gente quer, né, por exemplo, nesse caso dos 30 mil reais, eles vão pagar os 30 mil reais mesmo, não tem risco de pagamento. Ó, o que você vai receber a sua rentabilidade no final do, do combinado. É aquilo que eu falei assim, você vai receber o que você investiu mais a rentabilidade. O que pode acontecer, assim, se você tirar antes, aí sim você perde, tá bom? Isso nós estamos falando no pré-fixado. No Selic também acontece? Acontece. Por isso que a gente tem que estar de olho naquele sinalzinho que fica de mais ou menos ali. Então, sempre que você for lá, você vai conseguir entrar naquela tela do resgatar hoje. Você consegue ver isso também, tá? Porque assim, ó, só se for muita emergência mesmo, muita coisa muito que você tem que pegar o dinheiro na hora, né? Assim, né? E do contrário, você vai se planejar ou... bom, a emergência a gente fala que é uma coisa que a gente não espera, né? Mas de certa forma, ainda assim dá para você se organizar. Mas, assim, no Selic, a diferença é muito pequenininha, Gilson. Entendeu? Ela é muito pequenininha, até porque ela rende mais do que a poupança, como você viu. Vale a pena, né? Porque mesmo pagando o imposto, ainda fica acima da poupança, né? Eu só quero entrar aqui para mostrar para vocês um pouco como que é. Por aqui só.
só pegar aqui agora. Vamos ver. Só pôr aqui. Deixa eu ver se deu certo aqui. Eita, ele está me pedindo para refazer. Pessoal, tem alguma dúvida aí? Se tiver, vai falando que eu quero só abrir aqui o painel do Tesouro para vocês verem como que é por dentro. Deixa eu só... Vou mostrar por dentro para vocês terem uma ideia de como que funciona. E que é o que é o que vocês vão ver depois, né? Depois que vocês abrir a fazer o seu primeiro investimento, é o que vocês vão ver lá. E não ficar com receio. Mas acho que assim, a partir do momento que vocês já entenderam essas questões todas que a gente passou aqui, entendeu? Mas tem que entender mesmo, gente. Ficou dúvida, pergunte, porque essas partes, as partes mais chatinhas, que acaba dando um pouco de... Caramba, entendi. Tá. Não sei porque eles refizeram a questão da senha, eu estou tendo que refazer aqui. Porque assim, gente, ó, eu coloquei e tá lá. Eu não fico olhando direto, até por causa dessas coisas todas, né? As pessoas ficam olhando direto, nada contra, pode ver, não estou dizendo que não possa ver, mas é isso, e a pessoa não tem informação, investiu, não sabe como as coisas funcionam. Aí ela acaba tendo... Deixa eu ver se deu certo aqui. Beleza. Ó, cadê? Então, esse aqui, ó, é a parte interna do site, do Tesouro, tá, gente? É o que vocês vão ter também. Então, depois que vocês investirem a primeira vez no Tesouro, vocês vão ter acesso a isso aqui, tá? Então, aqui você vai ter o valor, né, ó, o valor, aqui é o extrato, desculpa. Volta. Você tem aqui o valor, se oculta ou não, né, ó. Então, você tem, ele te fala o que você tem de cada um, tá vendo, ó? No meu caso, eu tenho aqui, ó, Selic, IPCA+, beleza? Então, ele vai mostrar tudo, ó, ele vai mostrando tudo para você aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aí você tem aqui, ó, investir, você pode investir por aqui também, se a corretora tiver ligada com o Tesouro, você consegue investir por aqui. Geralmente, quando você vai fazer isso, ele vai te falar por qual corretora você quer investir, tal, direitinho, tá certo? Vamos voltar. Meus investimentos, aí você vai ter todas as informações que você tem lá, ó, né, ó. Por onde eu investi, ó, Modal Mais, tá vendo? Ele fala de qual corretora você tem investimento, o que ela tem, quanto você tem de cada um, ó. Valor investido, R$ 67,00, né? O valor bruto, 104, o valor líquido, isso aqui. Quantidade, 3, tá? Vou ver o que ele vai mostrar mais aqui. Aqui ele vai te dando um pouco mais, ó. Resgatar, reinvestir, tá? Você consegue fazer tudo por aqui, gente. Consulta, né? Você pode mostrar operações, taxa de administração semestral, é a questão da Selic, você consegue fazer tudo aqui, ó. Mudar o mais, ó. Essas são, ó, gente,
Essas são as corretoras todas que eu tenho, tá vendo? Todas as corretoras que eu abri, ela está aqui, ó. Então, eu vou investir, então ela vai fazer a mesma coisa aqui. Vamos ver aqui, para ela mudar o mais, o que ele vai me trazer. O primeiro semestre, 2022 não tem nada. Vamos ver aqui 2021. Não tem nada porque eles não cobram taxa de... Você pode também agendar investimentos por aqui, ó. Você pode, né? Ele vai pedir sempre a corretora que você vai fazer. A gente vai fazer por qual? Ah, na Rico? Então, vamos lá. Encontre uma lista de agendamento em processo, não tem. Deixa eu ver se pela Modal vai deixar. Também não foi. Eu acho que é por causa do horário também, tá bom? Pode ser que esteja, não esteja vendo. Mas, enfim, isso aqui, ó, é o seu, né? É o que você tem aí. Beleza? Não, gente, está aqui, ó. Eu investi, gente, isso aqui, acho que em 2019 foi o primeiro investimento que eu fiz, tá bom? O ano passado eu não investi mais nada no Tesouro, tá? Eu acabei pegando algumas ações e depois pegando o fundo lá que eu falei para vocês. Deixa eu só voltar para o PowerPoint, porque agora, só para a gente dar uma concluída. Ficou alguma dúvida aí, gente? Então, agora, o que nós vamos fazer? Para a próxima aula, cara, pessoal, próximo encontro, o que a gente precisa? Agora, nós já temos um pouco de ideia de como tudo funciona. Então, nós vamos pegar agora os nossos sonhos, nossos objetivos. Se for a reserva de emergência, pense na reserva de emergência. Que agora, a ideia é que a gente, no próximo encontro, a gente use lá a nossa tríade, o nosso trilema, e estabeleça um objetivo para alcançar esse sonho, esse objetivo que vocês vão estabelecer. E nós vamos fazer com um. Se vocês não têm reserva de emergência, pense nela agora, né? Mas aí depois você pode reaplicar isso nas outras coisas. Aí eu quero vir, nós vamos usar a ferramenta Smart para poder fazer isso, né? Por quê? Para que a coisa seja pé no chão, né? Então a gente vai fazer um planejamento mesmo de um investimento, mas com o pé no chão, para não ficar uma coisa assim, eu quero ter uma reserva de emergência de 50 mil reais até o final do ano. Bom, pode ser que seja uma realidade dependendo da pessoa. Não estou dizendo que não seja possível, tá bom? Mas se não é uma realidade da pessoa, não é a gente querer fazer isso, né, sem ter condições. Então tem que ser plausível, porque senão você nem sequer vai conseguir dar prosseguimento. Vira uma coisa fantasiosa e se você não tem um objetivo, esquece, não vai acontecer. Você não vai nem se motivar a fazer. Então, lembra, a gente falou de um monte de coisa lá dos livros, um monte de coisa por causa disso, gente. É porque quando a gente faz uma coisa pé no chão real, esquece, vai ficar de fantasia e vai ficar sempre protelando uma coisa que não tem como ser feita, porque você sabe que não pode ser feita. Tá bom? Pessoal, eu acho que ficou alguma dúvida? Não ficou? Como que está aí a questão? Por mim, tranquilo. Para mim tá tudo certo. Dilson, ficou clara essa questão de o que você vai investir lá? É tranquilo? Que é o que você vai receber a rentabilidade numa boa? Ficou. Né? Porque, na verdade, assim, ó, o que você vai aplicar, né, em tudo que eu falei aqui é o que nós conversamos, tá bom? É aquilo que eu falei dos R$ 1.000. Você pegou aqui, ó, o Tesouro Selic. Cadê o Tesouro Selic? Que eu propus para vocês investirem, de repente, em 2025, se vocês fizeram R$ 115. No final, vocês vão ter esse correspondente. Bom, ele vai ficar rendendo aí bastante, né? Enquanto vocês deixarem lá, tá bom? O que a gente precisa, o que eu preciso ver com vocês também depois, é até haver a possibilidade de um horário, no horário comercial, né? Para a gente poder fazer esse investimento aí, porque aí só funciona no horário comercial, né? Não tem como investir fora disso. Fechou, turma? Tudo certo? Tudo certo. Beleza.
Edson, beleza? Oi, Altair. Beleza. Beleza. Opa. Deixa eu tirar meu fone aqui. Beleza, gente? Tranquilo, Altair. Legal, galera. Se ficou alguma dúvida, podem mandar zap, galera. Fiquem em paz, tá bom? A gente está aqui nesse processo. E assim, gente, as dúvidas de vocês me ajudam também, tá? Porque a ideia desse treinamento é eu elaborar melhor e cada vez mais melhorar ele, né? Então, se de repente eu não expliquei uma coisa, não fez sentido, me pergunta, porque seja com vocês ou com os próximos que vão participar, eu tenho que levar o conhecimento de forma completa, né? Então, para mim, não é nenhum problema ouvir de vocês questionamento, pelo contrário, vai me ajudar a melhorar meu produto aqui. Tá bom? Fechou então, gente? Então, beleza, acho que por hoje é só. Eu preciso que vocês só tragam na próxima quarta-feira o objetivo de vocês. Se for reserva, reserva. Se for uma outra coisa. Mas quem não tem reserva, pense na reserva agora, porque a reserva financeira é a base para vocês conquistarem todo o resto. É o que vai te dar tranquilidade, tá bom? E se não tem ela ainda, ou se tem parte dela, o importante é começar. Não se preocupa. Se você ficar... por não ter ela nem um pouco ou pouco e não começar, piora. É melhor fazer do que não fazer nada. Tá bom? Mi e Ângela, eu vou falar com vocês para a gente repor as aulas. Tá bom? Tá bom. O Edson também que eu vou perder uma aula, né? Só aí você Tá vê bom, também tio. como que Combinado. você tá. Tá bom? Gente, obrigado. Então, por hoje é isso aí mesmo. Espero ter conseguido trazer para vocês o que é a ideia dessa aula. E se não tiver, me dá um alô aí. Tá bom? Tá Vou bom, interromper a então. Boa noite. gravação.